Olá, estamos ao ar com mais um Direito em Debate. E hoje iniciamos uma interessante série de entrevistas com os oficiais de cartório. Hoje nós temos a honra de receber a doutora Lívia oficial de registro de imóveis da comarca de Pouso Alegre, que vai justamente iniciar essa série aí de entrevistas com o pessoal dos cartórios. Olá, doutora Lívia. Presente Olá, aí para o pessoal. Olá, doutor Thiago, obrigada. Meu nome é Lívia, eu sou mineira, de Argirita, uma cidadezinha bem pequena, na Zona da Mata. E me formei na Universidade Federal de Viçosa, e a partir daí comecei a trabalhar com propriedade intelectual. Fui fazer um mestrado nessa área, e aí tinha vontade, né, de empreender, em ter um negócio próprio, mas não tinha dinheiro para isso. E aí vi na possibilidade, né, dos cartórios, que na verdade é como se fosse uma empresa, né? E só que a forma de você ter um cartório no Brasil é por meio de concurso público. Então eu comecei a estudar para concursos públicos de cartório. E aí assumi um pequeno cartório em Mar de Espanha de protesto, depois fiz outro concurso e assumi o registro de imóveis de Prados. E aí, em outro concurso, eu vim para o sul de Minas, aqui, Bueno Brandão, aqui perto. Fiquei lá por 4 anos, até fazer o concurso para Pouso Alegre e assumir o registro de imóveis aqui. E desde janeiro de 2018 que eu sou oficial aqui do cartório de registro de imóveis. Que bacana. Então temos uma registradora experiente, né? Já passou aí por 2 cartórios de registro de imóveis e um de protesto. Exatamente. Antes daqui. Show de bola. Todos em Minas? Todos em Minas. Mar de Espanha, perto de Juiz de Fora, Prados, perto de São João del Rei, Bueno Brandão, né, aqui do lado, e agora Pouso Alegre. Né, me encantei pelo sul de Minas e quis ficar aqui mesmo, e agora parei também. Que bom, que bom. Agora eu vou ficar aqui. Você é muito bem recebida aqui. Obrigada. E Argirita é onde? Fica onde? Argirita, Zona da Mata? É perto de Leopoldina, Zona da Mata. Certo. É um município bem pequenininho, de 2.800 habitantes, e é entre Leopoldina e Juiz de Fora. E me conte uma coisa, nós temos em Pouso Alegre cartório de registro de imóveis, porém tem algumas cidades que não têm cartório de registro de imóveis, né? Qual que é a diferença? Qual que é o critério para uma cidade ter o cartório? Então, nós temos uma lei de organização judiciária que define, né, em quais municípios vão existir cartórios e quais os tipos de cartório. Inclusive, essa lei sofreu uma grande mudança agora, recentemente, mas em relação à especialidade registro de imóveis, somente os municípios que são sede de comarca é que tem um registro de imóveis. Então, por exemplo, aqui em Pouso Alegre, é comarca, nós temos registro de imóveis. Em Estiva, que é município, mas não é comarca, não existe o registro de imóveis. E aqui, em Pouso Alegre especificamente, né, a competência do registro de imóveis, ela é a mesma competência jurisdicional da comarca de Pouso Alegre. Então, abrange os municípios de Estiva, Congonhal e Senador José Bento. E os distritos, né, obviamente, São José do Pantano, que estão todos os imóveis localizados em todos esses municípios, eles são registrados em Pouso Alegre, que é a sede da comarca. Interessante. Aí você tocou num ponto que eu gostaria de te perguntar mesmo. Quais os principais atos que são levados ao registro de imóveis, né? Quais os principais documentos que vocês costumam receber e analisar lá? Qual que é o maior volume? Então, né, é muito comum às vezes a gente ver anúncios, né, de vendas de imóveis, escrito lá, imóvel com escritura. E isso às vezes dá a impressão que a escritura é o título de propriedade. E na verdade não. Por quê? Porque no Brasil a forma da gente adquirir uma propriedade é por meio do registro
do título aquisitivo no cartório de registro de imóveis. Então, por exemplo, quando você compra um imóvel, né, seja de forma particular ou financiado pelo banco, você tem que pegar esse contrato de compra e venda, que é a escritura ou um instrumento particular, dependendo do caso, e levar ele a registro no cartório para que a propriedade seja transferida do vendedor para o comprador. Então, sempre que houver necessidade de se transferir a propriedade de uma pessoa para outra, a gente tem que registrar. E de que forma que é feita essa transmissão de propriedade? Às vezes é por esses negócios jurídicos, compra e venda, doação, às vezes o pai quer doar para o filho, um uso capião também, apesar do uso capião, né, a propriedade se adquirir com a posse mais o tempo e ter uma sentença judicial reconhecendo, para que a pessoa consiga vender, ela também tem que registrar no registro de imóveis. Então, todas essas formas que transmitem a propriedade, né, todos os títulos, formais de partilha, divórcio, que às vezes o imóvel ficou para um dos cônjuges, esses negócios jurídicos, enfim, todas as transmissões, todas também constituições de direito real. Então, por exemplo, eu quero instituir usufruto do imóvel para outra pessoa, eu quero dar uma servidão de passagem para o meu vizinho, eu quero instituir um direito de superfície para que alguém construa no meu terreno ou instale uma antena de TV, que está muito comum agora, né, esse direito de superfície. Eu quero dar o meu imóvel em garantia para o banco. Então, todas essas formas de constituir direitos reais também devem ser levadas para o registro de imóveis para dar publicidade a terceiros. Então, esses são os atos que a gente chama de registro. Eles transmitem propriedade ou constituem direitos. E nós temos os atos de averbação, que normalmente são para modificações da propriedade. Então, por exemplo, eu tenho um terreno, eu quero dividir ele em 2 terrenos, né? Porque eu quero vender metade. Ou um sítio que eu tenho, eu quero vender uma parte do sítio, eu quero dividir esse sítio. Então, eu tenho que ir até o cartório para promover o desmembramento ou desdobro daquele terreno. As formas de parcelamento do solo, como loteamentos, né? Então, o empreendedor que quer empreender um loteamento, normalmente ele tem uma gleba inteira e ele quer transformar aquele único imóvel em 100, 200, 300. Tem que ir até o registro de imóveis para operacionalizar isso. Os grandes empreendimentos, né, as incorporações imobiliárias, para poder hoje vender um imóvel na planta, primeiro você tem que incorporar esse imóvel, registrar o condomínio no registro de imóveis. Os cancelamentos de ônus, como por exemplo, em um momento eu precisei dar o meu imóvel em garantia para o banco, eu quitei a dívida, agora eu vou lá e cancelo esse imóvel, cancelo essa garantia, né, no registro de imóveis. Averbações de construção, então eu comprei um lote, construí, a prefeitura emitiu o habite, e aí eu levo essa informação para o registro de imóveis. Isso por quê? Porque todo imóvel, ele tem uma matrícula, que é como se fosse uma certidão de nascimento, que fala como é aquele imóvel, aonde ele está localizado, né? Por exemplo, o imóvel urbano, quantos metros de frente, quantos metros de fundo, do lado, do outro, quem confronta do lado, quem confronta do outro. Então, essa é a matrícula, ela descreve o imóvel e, além de descrever o imóvel, ela fala quem é o proprietário do imóvel, né? Aquela expressão, quem não registra não é dono. Não adianta você ter escritura e não registrar. Então, ela fala o que é o imóvel, quem é o dono e se sobre aquele imóvel pesa algum ônus, uma restrição, como esses direitos reais que eu disse, e outras restrições também judiciais, como se tem alguma penhora incidente sobre aquele imóvel, se tem alguma averbação premonitória, se aquele proprietário está sofrendo alguma ação de execução,
arrestos, sequestros, protestos contra alienação de bens, indisponibilidades. Então, a pessoa está passando por algum processo judicial e o juiz manda indisponibilizar, aquilo vai para a matrícula para impedir que ele venda. Então, a matrícula, ela traz todas essas informações que têm repercussão sobre o imóvel, certo? Isso tudo é a matrícula. Mas no registro de imóveis também temos o livro 3, que ele traz outros tipos de atos que não têm relação direta com o imóvel, mas apenas indireta. Então, no livro 3, nós registramos as convenções de condomínio, os pactos antinupciais para dar publicidade a terceiro, a instituição de bem de família, o penhor rural. Então, por exemplo, né, às vezes eu pego um financiamento no banco para comprar gado, para comprar boi ou um trator, e são bens móveis, né, não tem relação com imóvel, e dou em garantia esses próprios bens. Mas esses bens estão localizados em algum lugar. Então, a gente registra, né, esse penhor no livro 3 e a verba lá na matrícula, que dentro daquela fazenda, por exemplo, o boi que está lá, o trator que está lá, ele está garantindo uma dívida, porque às vezes a gente compra de porteira fechada, né? Eu chego na fazenda, tem plantação, a própria plantação também pode ser dada em garantia. Então eu chego numa fazenda, ela está toda plantada de café, tem trator, tem gado, né? A pessoa, não, estou te vendendo de porteira fechada, mas como que eu vou saber se aquela plantação, se aquele gado, se aquele trator não está empenhado em garantir alguma dívida, né? Então, por meio do registro de imóveis, a gente consegue ter todas essas informações. Nossa, que abrangência! Eu confesso que não sabia de toda essa abrangência, né? Eu que sou da área do direito, imagina então quem está assistindo de casa e pode acompanhar, né, a importância do cartório de registro de imóveis para praticamente todos os atos aí, né, da vida civil no que tange a negócios, né, a transmissões e tudo mais. É muito interessante esse chavão, né, quem não registra não é dono. Isso. Porque o pessoal tem a mania de achar que com a escritura pública já está tudo definido, né? E não é. É até importante a gente mencionar para o pessoal que está em casa essa diferença dos cartórios, né? Do cartório de notas para o cartório de registro. Então, se você vai transmitir uma propriedade, você primeiro formalizará essa transferência num documento chamado escritura pública no cartório de notas, no tabelionato de notas. Após essa confecção, após esse negócio formalizado ali, que se leva a registro no cartório de registro de imóveis, não é isso? Exatamente. E é importante porque você tocar nesse assunto, porque o que acontece? Enquanto a pessoa tem a escritura, mas não registra ela no registro de imóveis, o vendedor ainda é que figura como proprietário. E ele, figurando como proprietário na matrícula, ele pode vender, inclusive, esse imóvel para uma terceira pessoa. Então, ao mesmo tempo, né, uma pessoa de má fé pode passar uma escritura para você, você não registrou, olha, o imóvel está no meu nome. E aí ela pode, inclusive, vender esse imóvel para outra pessoa, porque para todos os efeitos, o que comprova que uma pessoa é dono é a certidão da matrícula imobiliária. Então, por exemplo, você é advogado, aí você tem um cliente que está executando uma outra pessoa. Aí, para garantir o pagamento daquela dívida, você faz uma busca para saber se essa pessoa tem bens móveis e imóveis. E aí, ao levantar, você vê, olha, a pessoa tem uma matrícula aqui no nome dela, mas ela já vendeu para um terceiro que não registrou. E aí acaba penhorando aquele imóvel, e às vezes aquele imóvel sendo objeto de um leilão, de uma arrematação, e aí quando eu vou registrar na escritura, eu vou registrar a escritura no registro de imóveis, aquela pessoa que me vendeu nem é mais dona e eu não consigo mais registrar. E aí, ou seja, é um grande problema. Então, escritura dentro da gaveta, guardada sem o registro, é um risco muito grande
para quem adquiriu, porque enquanto ela não registrar, aquela outra pessoa permanece como dono. E aí pode vender para outro, ou como também pode sofrer alguma ação, perder aquele imóvel, e aquela outra pessoa que comprou, que tem escritura, que pagou, vai ficar ali sem a propriedade. E aí vai resolver aquilo em perdas e danos, né? O único recurso que ela vai ter é exigir o dinheiro que ela pagou de volta daquela pessoa. De quem está sendo executado em outros processos. Em outros processos, que não provavelmente tem nada a ver. não vai ter o dinheiro para pagar, né? Sim. Você já viu bastante essa situação? Então, já aconteceu aqui, sabe? Um caso de um loteamento que tem aqui, onde o proprietário do loteamento, ele vendeu o lote para mais de uma pessoa. E a pessoa não registrou. Ela tinha o título e não registrou. Né? Passou 4 anos, ela lavrou a escritura hoje e não registrou. Em 4 anos, ela guardou em casa a escritura, aí esse loteador vendeu para outra pessoa. Aí quando ela resolveu registrar, a gente já não podia registrar mais. Por quê? Porque eu só posso transmitir a propriedade se houver coincidência entre o vendedor que consta na escritura e o proprietário que consta na matrícula. Então, se a matrícula era do João, né? O João fez uma escritura vendendo para Maria. A Maria não registrou, o João vende para o José e o José registra. Quando chega a escritura da Maria, vem lá, João vendendo para Maria. Mas no registro de imóveis, quem é proprietário é o José. Então, eu não posso transmitir mais a propriedade para Maria. E a gente já viu isso acontecer, sim. E o cliente ficou com raiva de mim e me processou. Entendeu? Ai, ai. Essa defesa tá fácil de fazer. Pois é. E a gente está falando de escritura pública, né? E a gente conhece no meio dos negócios imobiliários e muita figura do compromisso de compra e venda, que é o famoso contratinho. Não, aí só faz um contratinho. O que você me fala dessa forma de negócio? É ainda mais arriscada que uma escritura pública? Então, é muito comum, né, Tiago, antes de, às vezes, você formalizar a escritura, você fazer o compromisso. Por quê? Porque, às vezes, né, durante a negociação, você dá um sinal para segurar aquele negócio, para demonstrar que você tem realmente o interesse na compra, ou, às vezes, você não vai pagar integralmente o preço naquele momento, e aí quem está vendendo parcela para você e combina o seguinte: olha, eu vou te vender, mas eu vou te vender parcelado. Né? Você me dá um sinal e várias prestações, mas eu só vou te passar a escritura definitiva quando você terminar de pagar. Aí você concorda, não, beleza, tudo bem. Só que é o mesmo caso da escritura não registrada. Se essa pessoa que te prometeu a venda por esse compromisso sofre uma ação judicial, né, tá sofrendo uma execução, esse bem pode ser penhorado, ele pode inclusive vender para outras pessoas, são os mesmos problemas. E como evitar isso? Para evitar isso, você pode fazer constar lá na matrícula que o fulano que te prometeu vender, ele tem um acordo com você, para que eventualmente, né, se esse imóvel for ser penhorado ou vendido para uma outra pessoa, já tem notícia ali, epa, tem um direito prévio ali, um compromisso, então sobre aquele imóvel já há uma negociação. E você registra no cartório esse compromisso, enquanto não se lavre a escritura definitiva. E aí, registrando esse compromisso, se torna um direito real de aquisição, tal qual o usufruto, tal qual os demais direitos reais. E, inclusive, se ao final da quitação do preço, aquela pessoa não te passar a escritura definitiva, você pode, inclusive, adjudicar compulsoriamente, seja judicialmente e agora extrajudicialmente, porque foi editada uma MP 1085, que foi convertida em lei, que
digamos assim, desjudicializou também, né, esse processo de adjudicação compulsória. Então, hoje a adjudicação compulsória você pode fazer ela diretamente no registro de imóveis. Agora, uma informação interessante. Quando você compra, por compromisso de compra e venda, o lote de um terreno diretamente do loteador, então lançou um loteamento, eu comprei um lote e celebrei ali um compromisso de compra e venda com o loteador. O artigo 26 da Lei 6766, que é a Lei do Parcelamento do Solo, ele fala que o compromisso de compra e venda feito com o loteador original e a prova da quitação serve como título hábil para transmissão da propriedade. E aí, se você tem esse compromisso e tem a prova da quitação, você pode pegar só o compromisso e a quitação e levar direto para registrar no cartório, sem precisar lavrar a escritura. Mas somente quando é o compromisso do loteador com o adquirente, né? Não pode, o loteador vendeu para mim e agora eu faço um compromisso com você. Essa segunda cadeia já não pode ser utilizada para isso. Então, agora, o compromisso de compra e venda, após quitado, ele serve como registro, como título para registro no cartório de registro de imóveis? Só se o vendedor é o loteador. Só se o vendedor é o loteador. Vamos imaginar... E no caso dele se recusar a lavrar a escritura definitiva, aí pode haver a adjudicação compulsória que a pessoa leva num cartório de registro de imóveis e fala assim, não tem como lavrar a escritura porque ele está se recusando. Isso. E aí vocês têm um procedimento para isso. Isso, exatamente. Hoje, tanto a uso capião quanto a adjudicação compulsória, eles são procedimentos que inicialmente eram só feitos no judiciário, hoje eles podem ser feitos com cartório. A pessoa precisa de um advogado para fazer uma petição, para instruir o direito e as provas, né, desse procedimento, e uma vez feito isso, essa instrução com o advogado, basta levar no cartório que a gente faz essa, digamos, né, no caso da uso capião, essa transmissão compulsória, aliás, nos dois casos, né, essa transmissão compulsória da propriedade para o adquirente. Bacana. Nós vemos que vocês fazem assim, um controle da legalidade, né, e da segurança das relações que envolvem imóveis, né? E o que costuma dar mais problema assim, nessa verificação que vocês fazem da legalidade, da regularidade dos atos? Costuma ter títulos que não atendem aos requisitos legais e precisam ser devolvidos? Como é que isso funciona? E é impressionante, Tiago, porque nós trabalhamos, né, de forma certificada, a gente tem certificação da ABNT, então todos os nossos atos são mensurados, trabalhamos com indicadores de desempenho. E esses, em relação à registrabilidade, os nossos indicadores indicam que 50% dos títulos que são apresentados a registro ou averbação no registro de imóveis, eles sofrem exigências, ou seja, eles não podem ser registrados no momento da apresentação ali, né, na primeira vez que é apresentado, porque... Quantos por cento? 50%. Nossa. É muita coisa. Então, é muito retrabalho para todo mundo. Para a gente que analisa aquele título, às vezes, 4 ou 5 vezes, né? E para quem formalizou o título, às vezes o tabelionato, os engenheiros, o próprio Poder Judiciário mesmo, né? Que vem formais de partilha, cartas de sentença de divórcio, mandados de penhora, enfim, ordens judiciais de todas as naturezas. 50% não, digamos assim, dá registro, né, na expressão popular. Então, isso gera, principalmente, né, para o usuário, um problema, porque o registro de imóveis é o último, digamos assim, numa cadeia, né, de transmissão de propriedade, ele é o último da lista. Então, quando chega no registro de imóveis, é porque a pessoa já percorreu todo um caminho. Então, ela já chega lá doida para finalizar aquilo. E aí chega lá e o título não dá registro. O que é muito comum, sabe? Por exemplo,
nós temos muito aqui atos de parcelamento do solo, fusões de matrículas, né, de imóveis, 2 imóveis que viram 1, ou 1 imóvel que vira 2, loteamentos, todas essas formas de parcelamento do solo, você tem que apresentar no cartório plantas, memoriais descritivos, uma série de documentações elaboradas por engenheiros, agrimensores, que são examinados. E eles erram muito nessas descrições. E como no cartório nós temos um setor de engenharia, nós temos 2 engenheiros no cartório e 2 estudantes de engenharia. Nós auditamos esses trabalhos. E ao auditar esses trabalhos, a gente percebe que existem falhas. Então, às vezes, vem bonitinho uma planta, um imóvel quadrado. Aí, o memorial descritivo é a forma de você descrever o que está na planta. E aí, ao descrever o que está na planta, ele erra essa descrição. Quando eu pego essa descrição que hoje é utilizado por meio de coordenadas georreferenciadas, eu jogo num programa que audita, ao invés de formar um quadrado, forma um triângulo. Entendeu? Então, ou seja, há um equívoco ali. Né? Ou às vezes indicou que o imóvel tem 1.000 metros, mas quando eu audito, na verdade, ele tem 1.200 ou 800 metros. Então, isso é uma coisa que dá muito problema. O que mais dá problema nessa parte dos trabalhos topográficos. Depois disso, vem a questão, né, dos títulos judiciais. Por quê? Ainda... Aliás, não existe uma divulgação da legislação notarial e registral dentro das secretarias dos fóruns. Então, por exemplo, a gente para registrar tem que, igual você falou, pela legalidade, a gente tem que seguir toda a legislação de registros públicos, né? Basicamente a Lei 6.015, várias legislações correlatas, e o Provimento 93, que é da Corregedoria, que regulamenta e fala como fazer as coisas, né? E muitas das vezes o título vem faltando a qualificação completa da pessoa, né? Às vezes no mandado vem, é para transferir o imóvel para o Tiago, mas não fala o seu CPF, seu RG, se você é casado, se você não é, informações que nós precisamos. Ou às vezes não indica, né? A gente recebe muita execução fiscal de indisponibilidade ou penhora sem falar a matrícula. E aí a gente tem que achar essa matrícula, achamos essas, qual que é para fazer. Às vezes algumas falhas em escrituras mesmo, né? Em manifestações de vontade, ou, por exemplo, venda por menor sem alvará judicial, né? Espólio adquirindo ou comprando, espólio que não tem personalidade jurídica. Enfim, são problemas de todas as naturezas que acabam esbarrando na gente, e como nós não temos o poder que um juiz tem, por exemplo, né, de ponderar princípios, né, a ponderação que é feita no judiciário, nós não temos, nós do registro de imóveis. A gente tem que seguir a legalidade estrita. É quase que um checklist. Tem isso que a lei fala que tem que ter, ok, não tem, eu não tenho o que fazer. Lívia, mas não consigo, é complicado. Então, quando tem algum problema dessa natureza, que a pessoa não consegue cumprir as exigências que o cartório dá, aí ela tem a opção de suscitar dúvida ao juiz, né? Então, ela suscita a dúvida ao juiz, e aí o juiz faz esse juízo de ponderação e decide. Não, Lívia, pode flexibilizar essa regra em base em outros princípios, da função social da propriedade, do acesso à moradia, enfim, com esses princípios, ele às vezes flexibiliza, mas só ele tem esse poder, eu não. É interessante o ponto que você tocou, que o cartório, embora seja gerenciado, gerido, conduzido de uma forma privada, né? Por exemplo, você é oficial do cartório, você passou no concurso e assumiu o cartório de registro de imóveis de Pouso Alegre. E ali você tem
liberdade para contratar, né, para adquirir os seus bens, para administrar aquele cartório. Porém, tem uma vinculação muito próxima à atividade cartorária, né, atividade registral, com o Poder Judiciário, né? Como é que funciona essa ligação? Ele não pertence ao Poder Judiciário, né? Mas ele é fiscalizado. Explica um pouquinho para a gente. Ok. Tudo começa com a Constituição, né, de 1988, que muda toda a perspectiva dos cartórios no Brasil. Né? Até 1988, os cartórios eram passados de pai para filho. Então, o governador do estado outorgava o cartório para uma pessoa e essa pessoa tinha essa delegação e isso ia passando para os filhos. Quando a pessoa morria, ficava para um filho e ia passando, né, de geração em geração. Com a Constituição de 88, mudou isso. E aí o artigo 236 fala, né, que os serviços prestados pelos cartórios são serviços públicos. Então, quem é titular desse serviço é o Estado, porém eles serão exercidos em caráter privado, tá? Então, você que é administrativista, né, trabalha com as concessões, é bem parecido. As concessões, né, de empresas privadas que pegam serviços públicos para ser executados, só que a diferença do cartório para uma concessão é que na concessão tem uma licitação e aí o serviço é prestado por uma empresa que venceu aquela licitação. No caso dos cartórios, o serviço vai ser prestado por quem passou num concurso público. E aí, ao passar no concurso público, esse delegatário, que vai receber então do Estado uma delegação de um serviço público, ele vai executar com uma certa autonomia gerencial para contratar pessoas, para ter uma sede, enfim, tudo isso. Então, ele tem essa autonomia gerencial, mas o serviço é público e aí tem que seguir, obviamente, né, pelo princípio da legalidade, as disposições legais. Só que quem fiscaliza se os donos dos cartórios estão realmente seguindo a lei? É o Poder Judiciário. Ele é o órgão fiscalizador da nossa atividade. Então, todos os anos, os cartórios passam por uma correição ordinária, que é feita pela direção do foro, pelo juiz diretor do foro. Ele vai aos cartórios e vê se a gente está cumprindo a legislação, né? A corregedoria passa lá um questionário com um monte de coisas que eles verificam, né? Se a gente está cobrando da forma correta os atos, se os atos estão praticados da forma correta, se eu tenho exigido exatamente os documentos que eu precisava exigir, se eu estou fazendo os recolhimentos devidos, se eu estou fiscalizando o recolhimento dos tributos em todos esses atos que a gente conversou, né? ITBI, ITCD. Então, o Poder Judiciário fiscaliza. E uma vez ou outra, a Corregedoria, né, do Tribunal de Justiça de Minas, ela faz correições extraordinárias, de surpresa. Então, ela sorteia um cartão, uma comarca e aparecem lá e fazem também essa verificação de surpresa para saber se está tudo ok, se o serviço está sendo prestado da forma que deveria, né? E agora a gente recebeu até uma recomendação da Corregedoria para que os cartórios, né, além de seguir toda essa parte legal, que eles também participem dos chamados Programas Nacionais da Qualidade. Certificar na BNT, então nós temos certificação hoje na NBR 15906, que é tipo uma ISO 9001, mas é específica para cartório. Participar do PQTA, que é o Prêmio Nacional de Qualidade Total da ANOREG. Então, há uma preocupação hoje do Poder Judiciário também, dos cartórios terem um serviço, digamos assim, com uma gestão profissionalizada, dentro de parâmetros de certificação, entendeu? Trabalhar com planejamento estratégico, indicadores de desempenho, né, para você conseguir bons resultados. E a gente vê que isso faz sentido. Por exemplo, hoje o nosso
A nossa avaliação dos nossos clientes é de 9,97, né? Que é uma avaliação considerada para a gente excelente. Os nossos prazos de registro, né? Até o mês passado, estava com menos de 3 dias úteis. Nós mudamos o nosso sistema operacional inteiro agora, para poder informatizar mais ainda e prestar um serviço mais ágil, com mais qualidade, né? Então, nós estamos nessa fase de transição, os prazos, eles dão uma aumentada, assim, digamos. Mas, assim, passou para 4,5 dias úteis, né, de registro. Sendo que os prazos legais são hoje de 10 dias úteis para a maioria dos títulos, tá? É importante saber. Mudou? Parece que era 15, não era? Antes? Eram 15 dias. Agora não. Agora, essa lei, essa MP que eu te falei, a 1085, que foi convertida em lei, ela reduziu esses prazos. Então, digamos que o prazo padrão agora é 10 dias úteis. Vocês estão na metade. Quando está ruim, estão na metade. Isso. E 5 dias úteis para escritura simples. O que é escritura simples? São as escrituras de compra e venda sem nenhuma cláusula. Então, uma escritura de compra e venda de um lote, de uma casa, sem cláusula, sem nada. Ela é 5 dias úteis. Averbação de construção, 5 dias úteis. Cancelamentos de garantias. Vou cancelar a alienação fiduciária de um financiamento da Caixa, por exemplo. 5 dias. Então, esses 3 títulos, 5 dias. Os demais títulos, 10 dias úteis. Até uma incorporação imobiliária, um loteamento, são 10 dias úteis. Tem serviço, então? Tem. E eu faço um elogio, como usuário mesmo, da transparência, da publicidade, né, dos serviços prestados pelo cartório. Eu achei isso muito interessante, essa inovação que você teve, utilizando ferramentas de WhatsApp, de e-mail, né? Então, em vez de você ficar batendo lá no cartório, e aí, ficou pronta a minha escritura, o meu registro, né? Ficou pronto o registro? Não, ainda não, volta daqui. Aí, não, chega no e-mail, né? Tá, o seu registro está pronto, está aqui o recibo e tudo mais, né? Então, essa modernização é muito bem-vinda. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta logo mais. Quer plantar uma árvore, mas não sabe onde encontrar mudas? Não é só na Semana da Árvore que o morador de Pouso Alegre ganha mudas. Se o morador quiser plantar uma muda de árvore na calçada da sua casa ou em qualquer outra iniciativa que ajude a manter a qualidade de vida que o município possui, pode recorrer ao Viveiro Municipal de Mudas Nativas, mantido pela Prefeitura dentro do Parque Natural Municipal Professor Dr. Fernando Afonso Bonilo Fernandes. As mudas são utilizadas nos projetos municipais de restauração florestal e para doação à população, visando atender o plantio em calçadas e demais áreas públicas urbanas. A população pode solicitar pelos seguintes canais: de forma presencial na Central de Atendimento, na Praça Doutor Garcia Coutinho, número 17, no centro de Pouso Alegre. O horário de atendimento é das 8h30 da manhã até às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E o telefone é o 3449-4065 ou 3449-4996. A solicitação também pode ser feita de forma online. Basta fazer um cadastro no sistema. O processo é simples e rápido. Mande um e-mail centraldeatendimento@pousoalegre.mg.gov.br ou meioambientepousoalegre@gmail.com e encaminhe o formulário de solicitação de mudas, disponível no site pousoalegre.mg.gov.br através da aba Requerimentos Anexo 1. Com ele, encaminhe cópia do RG ou CNH e CPF, comprovante de residência atualizado da pessoa física e cópia de escritura do imóvel, contrato de compra e venda ou outro documento de posse. Quer plantar uma árvore? Em Pouso Alegre, você ganha mudas. Mãe, qual é a senha para conversar com você? Conecte-se ao que realmente importa. Todos contra a nomofobia.
uma campanha da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Manifestações artísticas e culturais em espaços públicos, pode? Sim, desde que sejam avisados os órgãos fiscalizadores competentes com uma antecedência mínima de 48 horas. Tais manifestações artísticas devem ser gratuitas para a população e não podem impedir a circulação de outras pessoas e nem de veículos. A publicidade em fachadas de prédios e comércios deve obedecer a um limite para evitar a poluição visual. Até 20% da fachada é permitido e gratuito, desde que seja para identificação do estabelecimento. Acima dessa porcentagem, até atingir 60%, é permitido, porém exige o pagamento da taxa de publicidade. Lembrando que essa lei já existe desde 2002. Acima de 60% é proibido. O objetivo é manter a cidade visualmente mais agradável. O desacordo da lei pode gerar multa e o estabelecimento que não estiver dentro das normas estabelecidas pela lei tem um prazo para regularizar a sua situação. Para garantir a higiene e conservação das ruas, é proibido jogar qualquer tipo de resíduo fora de lixeiras ou locais apropriados. Isso pode causar sérios danos à conservação e limpeza e ainda corre o risco de entupir bueiros e causar enchentes. Queimar lixo e outros objetos que possam incomodar a vizinhança e ainda prejudicar a saúde também não é permitido. E ainda não pode jogar nenhum tipo de lixo no terreno vizinho. Fique atento e ajude a preservar a limpeza da sua cidade. É lei. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, um grande amigo meu, ele precisava de uma doação em massa de sangue. A gente via o sentimento dele de retorno, de gratidão, das pessoas poderem fazer aquilo ali por ele. Todas as vezes que eu vou doar sangue, eu estou doando um pouco da minha vida para as outras pessoas. O sangue é vida. É algo maravilhoso você saber que você pode ajudar alguém só com o seu sangue. Quando você sabe que cada doação que você faz, você pode salvar 4 pessoas. Não é uma nem 2, são 4 pessoas. Eu tava recebendo medicação e era aquele soro gelado correndo na veia. E aí, de repente, entra assim, algo assim, que se sente mais grosso entrando e quente, muito quente. Você sente assim, que tem vida entrando ali. E a primeira coisa que eu pensava assim, quando eu melhorar, eu quero segurar meu filho no braço e quero amamentar ele. Eu só pensava nisso. Que eu queria dar de mamar pra ele, segurar, sentir ele aqui. Chega a me arrepiar. Era só o que eu queria. Todo dia acorda é uma chance nova de fazer tudo diferente e aproveitar de novo. Do estado que eu já cheguei no hospital, necessitava da transfusão de imediato, né? Que era para normalizar um pouco a situação. Por causa de uma doação de sangue, eu tive a oportunidade de continuar vivendo. Eu sou portador de anemia falciforme. Eu tiro boa parte do meu sangue e tomo um outro sangue novo. Por conta dessa troca de sangue, né, eu tenho uma vida normal. Ali foi o início de tudo, ali foi uma segunda chance. Essas bolsas de sangue salvaram a minha vida. Salvaram a minha vida. Sou muito grata. Doar sangue para uma pessoa que você não conhece. Se tirar do teu para botar para outra pessoa, dar a vida para outra pessoa da sua vida. É amor demais, gente. Pela vida eu agradeço todos os dias. Todos os dias. É amor. Você doa sangue, você doa vida, você doa amor. Se eu posso, eu vou lá e dou. Se alguém precisa, eu tô aí pra isso. Faça como eu, doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa.
Eu sempre pensei que um dia, que quando eu crescesse, a primeira coisa que eu faria era fazer minha inscrição para poder trabalhar para a Justiça Eleitoral no dia da eleição. Eu moro numa cidade pequena, as pessoas nem memorizam a sessão, né? Então já vai, a sala da Leila, já vou ali votar, já me conhece. O serviço do mesário voluntário, ele está muito a cargo de fazer com que a eleição ela ocorra de forma leve, tranquila, que me cativa mais de trabalhar, de estar por trás, né, nos bastidores de uma festa tão grande que é a democracia no Brasil. Estamos de volta com o Direito em Debate, hoje com a doutora Lívia aqui, oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Pouso Alegre. Nós estamos tendo um papo bem interessante sobre a abrangência dos atos praticados ali no Cartório de Registro de Imóveis, tudo que passa por ali e a sua importância, né? A importância, principalmente para o cidadão, ao praticar um ato de transmissão de bens, né? De transferência de propriedade, ele verificar no cartório como é que está aquela propriedade, né? O pessoal às vezes já vai direto para o contrato e é bom consultar esse registro de imóveis, que ali está a historinha daquele imóvel, né? Dá para ter noção se aquele imóvel tem problemas, tem alguma questão, uma servidão, tem alguma penhora sobre ele, ou seja, se aquele imóvel está limpo para ser negociado ou se tem algumas amarras ali que talvez seja interessante resolver, né? Então o cartório de registro de imóveis ele presta esse grande auxílio para a sociedade e de dar transparência, né, aos negócios, dar segurança aos negócios. Então é importante que o pessoal, né, saiba utilizá-lo, tenha esse conhecimento. E esse programa ele traz, né, essa noção bem básica e geral, e você também fará uma série de eventos aqui justamente para passar essa informação para o pessoal, né, para o público, sobre importantes questões que passam pelo registro de imóveis. Então, além dessa série que estamos tendo de entrevista com o pessoal dos cartórios, hoje com a doutora Lívia, ela vai desempenhar um papel junto com a Câmara e a OAB, né, sobre o programa Registrou na TV. Gostaria que você falasse um pouquinho do que vem por aí com esse programa. Ok. Então, né, o cartório já tinha esse programa Registrou, onde a gente, né, voltando àquele assunto de que 50% dos títulos apresentados no cartório não dão registro. Então a gente já tinha esse programa Registrou, ele foi idealizado no cartório, né, com uma série de vídeos que a gente gravou para esclarecer para a população quais os documentos precisam levar para que chegue certinho e evite ter pendências, né, no momento do registro. E aí ele evoluiu para essa parceria, né, a gente foi muito bem recebido aqui na Câmara, uma parceria com a OAB para levar mais conhecimento, né, dessa área do direito que ainda é muito restrita, né? A gente não tem muita informação, é uma área do direito bem fechada, que normalmente não é ensinado na faculdade. Então, a ideia era pegar essas questões jurídicas que se relacionam com o registro de imóveis, né, numa linguagem clara, por meio dos atores envolvidos, né, no processo da criação do título. Então, vai trazer representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do município, né, os setores do município que atuam com essa parte, para a gente discutir, trazer informações, tirar dúvidas sobre assuntos, né, relacionados aos títulos que têm ingresso ao registro de imóveis. Então, por exemplo, no primeiro episódio, que vai ser no dia 29 de setembro, às 19 horas, aqui na Câmara, e vai ser transmitido ao vivo, né, pelo canal digital da TV Câmara, para que nós vamos discutir uso capião judicial e extrajudicial na perspectiva do registro de imóveis.
Então vamos ter o Dr. Ricardo, que é advogado e professor da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Vamos ter a doutora Juliana Pedrosa, que é juíza de Direito da Terceira Vara. E eu estaremos aqui para discutir esses assuntos, né? E o objetivo é justamente esse, né? Trazer as dificuldades dos advogados, as dificuldades que a juíza tem também, né? Que ela, quando eu fui conversar com ela, ela falou que se os processos viessem muito bem instruídos, eles já seriam julgados muito mais rápido, né? Porque às vezes não se instrui completamente, de forma completa, o processo. E aí também na perspectiva do cartório, para que tanto o usucapião judicial quanto o extrajudicial, quando ingresse, ele não sofra nota devolutiva. Porque o usucapião, por exemplo, 100% sofre nota. Sério? 100%. Sempre falta alguma coisinha. Então, o que a gente quer? Alinhar isso tudo, ter essa conversa dos atores, né, que produzem esses títulos, para que quando, né, chegue ao cartório já está tudo certo. Porque, às vezes, a pessoa passou por o processo, né, do processo judicial, de usucapião, ou extrajudicialmente, né, porque hoje a usucapião pode ser feita também extrajudicialmente, fazendo a ata notarial no tabelionato de notas. Aí, quando chegar no registro de imóveis, para eu conseguir registrar em 3 dias, né, Tiago? E não ficar demorando, dando nota, aí tem que juntar mais documento, um monte de coisas. O que demora e a pessoa quer logo ali o título na mão. Então, esse programa é um programa mensal, serão temas diversos que a gente vai tratar, mas o primeiro vai ser sobre a usucapião. Bacana. A gente vai divulgar, ajudar na divulgação, né? E como é que é a participação de inscrição e forma de inscrição e participação aqui? Certo. As pessoas podem mandar um e-mail para o cartório, contato@ripousoalegre.com.br, para obter mais informações das inscrições. Pode acessar também as redes sociais, né, do registro de imóveis, no Instagram, que é o @ripousoalegre, Facebook também, ripousoalegre, o nosso site, www.ripousoalegre.com.br, para ter informações sobre as inscrições. No caso, né, nós estamos já recebemos algumas inscrições do primeiro programa, e todos aqueles que quiserem assistir presencialmente aqui na sede da Câmara podem vir, porque vão poder fazer perguntas, né, vão poder participar ativamente, e nós estamos trabalhando com uma inscrição solidária. Nesse primeiro evento serão 2 vidros de shampoo infantil que serão doados para o Clube do Menor, que é uma instituição aqui de Pouso Alegre que atende crianças, né, até 5 anos no bairro São Geraldo. Que bacana, que bacana. Unindo conhecimento, transmissão de conhecimento e caridade também, né? Um trabalho social. Os parabéns, né, por essa iniciativa e será um sucesso, com certeza, né? Nós temos uma atuação muito dedicada também do Dr. Paulo Henrique Areias, né, que está à frente da OAB Jovem, que sabe organizar uns eventos assim, que está movimentando toda essa transmissão de conhecimento. Ele com a doutora Graziella, representando a OAB de Pouso Alegre. Então, eu estou ansioso aí para acompanhar o sucesso desse programa. E para finalizar, eu gostaria, né, de que um ponto ficou em aberto aqui, e eu gostaria de esclarecer, que você esclarecesse para nós. Nós demos um enfoque na nossa conversa muito da importância dos cartórios, né, para os negócios privados, né, de transmissão de propriedade, né, de segurança dos atos jurídicos praticados pelos cidadãos. Mas eu noto, até acompanhando as sessões da Câmara, né, discussões do plano diretor, diversas leis que passam por aqui também, lei de parcelamento do solo, né, não de parcelamento do solo, que é uma norma federal, né, a norma geral, mas de organização do solo urbano, né, organização do crescimento da cidade, né, lei do zoneamento urbano, esse que eu gostaria de comentar, né, como é que é feita, como é que a cidade vai crescer, em determinado bairro
pode ter indústria, não pode ter empresa, não pode ter comércio, não é só residência, pode residência com 2 pavimentos ou não, tem que ser pavimento solo, predinho, até quantos andares? Até 4 andares nessa rua, na outra rua já pode prédios maiores. Então são questões de uma importância geral para a cidade, né, de uma importância social mais abrangente e que passa por vocês também, né? Como é que é feito esse acompanhamento, a participação do cartório nesse desenvolvimento da cidade? Sim, eu considero que o cartório de registro de imóveis é um agente potencializador do desenvolvimento econômico do município e da garantia, né, do correto ordenamento do solo. E hoje também a gente é órgão fiscalizador de tributos e hoje a gente é parceiro do COAF, né? Então as transações suspeitas nós temos que enviar para o COAF para evitar a lavagem de dinheiro, enfim, evasão de divisas, todas essas coisas, né? Como a aquisição de propriedade é uma forma, às vezes, de lavar dinheiro, então hoje a gente é parceiro do COAF, a gente é parceiro da Receita Federal, quando a gente envia as declarações de operações imobiliárias para fazer o cruzamento, né, das declarações de imposto de renda, ganho de capital, tudo isso. Então hoje o cartório tem essa grande importância. No caso específico aqui do município, nós participamos das discussões, né, do plano diretor e a gente fiscaliza tudo, né, para saber se a legislação, tanto federal quanto municipal, está sendo efetivamente aplicada para que haja, né, um correto ordenamento do solo, para que não se use, né, de forma equivocada aí o solo e se cria aí loteamentos clandestinos, por exemplo, né, que é uma coisa muito comum aqui no município, né? Eu estava procurando uma propriedade rural para comprar, uma chácara, uma coisa pequena, né? E todas as que eu olhava eram irregulares. Por quê? Porque o imóvel rural tem que ter no mínimo aqui em Pouso Alegre 20 mil metros. Então se você vai comprar uma chácara de 5 mil metros, se ela não está no perímetro urbano, ela não poderia existir de forma autônoma, né? Porque é uma bula o sistema. Então há um trabalho muito grande do Ministério Público para evitar esse tipo de parcelamento irregular do solo, porque tudo começa no rural, próximo à cidade, que vão formando ali aglomerados populacionais, né? A pessoa que vende não se preocupa em fazer a infraestrutura necessária, em cuidar daquilo ali para que aquilo cresça de forma sustentável e acaba esse ônus indo para o município, no final das contas, né? O loteador não está mais ali, aquela pessoa que vendeu, a pessoa vai cobrar do município, né? E aí vão formando aqueles pequenos conglomerados urbanos, né? Isso é um problema grave no município, porque esses imóveis acabam ficando na clandestinidade, né? E deixa de recolher ITBI, as negociações vão sendo aquelas chamadas negociações de gaveta, a preço muito abaixo do mercado, né? Porque um imóvel que não está regular, ele tem um valor muito menor do que um imóvel regularizado. Então há uma atuação do Ministério Público muito grande, são mais de 50 núcleos já identificados já com a ação civil pública, promovendo a regularização. Então a gente atua diretamente com o Ministério Público, auxiliando, né, nas assinaturas dos TACs desses núcleos urbanos, para como ajudar, como regularizar isso, né? E a regularização fundiária é uma forma que está sendo muito utilizada, que é a chamada REURB. A gente atua também, né, com a Comissão de Regularização Fundiária do município, porque tudo desemboca no registro de imóveis, né? Então não adianta fazer um projeto de REURB maravilhoso, que quando chega lá no registro de imóveis não dá registro por não seguir algumas questões. Então a gente sempre procura, né, ter esse trabalho conjunto prévio na elaboração do título, para que quando chegue ao registro de imóveis isso já chegue certinho, sem problemas. E a gente atende também muitos loteadores, incorporadores,
né? Antes, às vezes, do empreendimento, para discutir como fazer, como não fazer, como que pode, como que não pode, isso não pode. A gente atua também com o município, né? Nos setores do município que aprovam esses projetos. A gente, às vezes, tem discussões prévias antes de emitir o decreto de aprovação para discutir, tipo assim, vamos alinhar tudo para que quando o processo se conclua, né, esteja tudo certinho para dar registro. Então, esse trabalho conjunto, né, prévio, digamos assim, o registro de imóveis mais proativo, né, que sai da sua zona de conforto, que é ficar sentado lá só esperando o título chegar para registrar, ter essa atuação proativa. Não, vamos juntos, trabalhar juntos. Por quê? Para viabilizar que os empreendimentos aconteçam de forma mais célere, né? Porque para o empreendedor, quanto mais tempo demora para aprovar o empreendimento e ele poder, a partir daí, começar a vender os lotes, porque o loteador não pode vender antes de registrar o loteamento, o incorporador não pode vender na planta antes de registrar a incorporação. Então, trabalhar para isso, para que ele consiga rapidamente já conseguir operacionalizar e levantar o capital que ele precisa para tirar esses grandes empreendimentos do papel, né, que geram emprego para o município, né, uma construção de um prédio, de um grande edifício ou de um grande bloco de edifício. Olha a quantidade de empregos que gera. Então, se você dificulta esse processo, fica travado na burocracia, são empregos aí que estão deixando de ser gerados, né? São negócios que estão deixando de ser executados. Isso faz com que os imóveis fiquem mais caros, porque você vai ter menos oferta do que procura. Porque quando você tem muita oferta, o imóvel baixa o preço, né? Então, com a pandemia, a gente notou um aumento do valor imobiliário. Então, quanto mais empreendimentos a gente viabiliza, mais o desenvolvimento econômico se desenvolve, né? Aqui Pouso Alegre recebe grandes empresas, então para elas virem para cá também tem que ter várias questões que envolvem o registro de imóveis. Então, se a gente também não tem essa atuação proativa, às vezes a empresa até desiste de vir por conta da burocracia. Então, a gente tenta viabilizar porque a gente sabe dessa importância, né, desses empreendimentos, dessas empresas que vêm para cá para promover empregos, né? Enfim, o desenvolvimento econômico como um todo. Sim, eu acrescento não só o desenvolvimento econômico puramente, mas o adequado ordenamento da cidade, né? Que eu diria que toca assim os direitos humanos mesmo, né? De uma locomoção sadia, né? De um adequado ordenamento do solo no sentido de ter uma qualidade de vida dentro da cidade, né? De ter áreas urbanizadas, áreas arborizadas, né? Tudo isso acaba passando pelo registro de imóveis, né? Pela prefeitura, ao aprovar os empreendimentos, e também pelo cartório de registro de imóveis. Então, eu vejo que é uma atuação multidisciplinar aí, né? Envolvendo os donos dos empreendimentos, os engenheiros, o poder público, né? A prefeitura, a Câmara Municipal, quando tem que fazer algum ajuste ali nas leis da organização da cidade, mas eu noto que tudo gira em torno do plano diretor, que é esse adequado ordenamento da cidade para que as pessoas tenham qualidade de vida, né? Para que a cidade também não seja sufocada pelo desenvolvimento urbano, né? Para que o desenvolvimento seja organizado, a fim de que as pessoas tenham ruas adequadas para transitar, parques para as crianças brincarem, né? Ar puro para respirar. Então, a gente parabeniza essa atuação conjunta, né? E que você, como bem demonstrado, está atuando ativamente, né? Nesse desenvolvimento, e que a gente espera, né? Que a cidade continue desenvolvendo aí com organização, com desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né? Que é o que todos nós, né? Acho que unanimemente acredita e torce, né? Doutora, muito obrigado, viu, pelo bate-papo de hoje, muito esclarecedor, muito claro, e a gente te espera, né, nesse programa que você já desenvolve, que a Câmara tenha a alegria de participar, né, nessa parceria do Registrou na TV. A gente
Então conclui com a sua despedida e com a convocação para o pessoal na participação desse evento aí. Obrigada pelo convite. Espero que as informações aqui sejam de utilidade, né, para quem para a audiência desse programa, e convidar você, né, cidadão que quer saber que não está regularizado o seu imóvel, né, não tem documentação, quem sabe a Usucapião não é uma alternativa para você. Então aqui você vai ter o cartório, né, eu representando o cartório, você vai ter uma juíza, você vai ter um advogado para falar e tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Talvez essa seja uma boa oportunidade aí de você regularizar a sua propriedade, né, convocar os advogados que atuam, né, na confecção dos títulos, para alinhar com o cartório e com o Poder Judiciário, para que o Usucapião possa sair o mais rápido possível para todo mundo. E aguardo vocês, então, no nosso programa, nosso primeiro programa, dia 29 de setembro, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Lívia. Esse foi mais um Direito em Debate. Fiquem todos com Deus.